O olhar de Carlos, o melhor amigo do meu pai, perfurou-me como uma lâmina gelada naquela tarde de domingo em Lisboa. Ele viu-me de mão dada com a Sofia, os nossos dedos entrelaçados num gesto simples que para nós era por afeto, mas para ele representava tudo o que de errado existia no mundo moderno, e o ar na sala de estar da casa dos meus pais ficou subitamente pesado como chumbo. Isto é o que andas a fazer, Ana? O teu pai sabe desta situação, cuspiu ele em voz baixa mas carregada de nojo, enquanto os outros convidados continuavam a conversar como se nada se passasse, e eu senti o coração bater descompassado contra as costelas. A Sofia apertou a minha mão com mais força, os seus olhos castanhos procurando os meus em busca de apoio, mas eu só conseguia pensar no quanto aquela família tradicional, com as suas fotos antigas nas paredes e o cheiro a bacalhau no forno, nunca estaria preparada para nós. O meu pai, Manuel, ria-se com Carlos no canto da sala, alheio ao veneno que acabara de ser lançado. Eles eram inseparáveis desde a infância em Alfama, dois homens que tinham construído vidas respeitáveis. O meu pai engenheiro reformado, Carlos dono de uma pequena empresa de importação. Para eles, o mundo era simples, homem com mulher, filhos, missa ao domingo. Eu, aos 25 anos, tinha escolhido outro caminho, mas guardava-o como um segredo frágil. A Sofia e eu estávamos juntas há um ano, conhecemos-nos numa exposição de arte na Gulbenkian, onde ela trabalhava como guia e eu como designer freelance. O nosso primeiro beijo fora debaixo das árvores do jardim, discreto, cheio de medo e excitação. Desde então, vivíamos o nosso amor em apartamentos pequenos no bairro Alto, longe dos olhares familiares, mas hoje, para o aniversário do meu pai, tínhamos decidido arriscar. Carlos não parava de nos observar. O seu rosto, marcado por rugas profundas e cabelo grisalho bem penteado, transmitia repulsa pura. Eu sentia-me exposta, como se o meu corpo inteiro estivesse nu perante aquela sala cheia de tias e primos que ainda me viam como a menina estudiosa de sempre. A Maria, filha única de Carlos, estava sentada no sofá ao lado da janela, fingindo mexer no telemóvel. Tinha 23 anos, cabelo castanho curto, olhos verdes que sempre me pareciam demasiado intensos quando se cruzavam com os meus. Conhecíamo-nos desde pequenas, as famílias passavam férias juntas no Algarve, partilhávamos segredos da adolescência. Mas nos últimos 3 anos algo mudara nela. Os seus olhares demoravam-se, as mensagens eram mais frequentes, os convites para café soavam a algo mais profundo. Eu nunca suspeitara do verdadeiro motivo. Enquanto o jantar avançava, Carlos puxou-me para o corredor. Ana, tu foste criada com valores. Isto não é normal. A Sofia parece boa rapariga, mas isto vai destruir a tua vida e a da tua família. As palavras dele ecoavam como um julgamento bíblico. Eu queria gritar que o meu amor pela Sofia era tão real como o ar que respirávamos, que em Lisboa, cidade aberta e colorida com as suas marchas e orgulhos, o mundo mudara. Mas o medo travou-me a língua. Regressei à mesa com as mãos a tremer. A Sofia sussurrou-me ao ouvido: vamos embora, amor. Não vale a pena. Mas eu não podia. O meu pai sorria-me do outro lado, orgulhoso da filha que ele julgava ainda seguir o caminho certo. A noite arrastou-se. Maria aproximou-se uma vez, tocando-me no braço com dedos frios. Estás bem, Ana? Pareces pálida. O seu olhar tinha uma mistura de preocupação e algo mais, algo que eu não conseguia decifrar. Quando finalmente saímos, a Sofia e eu caminhámos em silêncio pelas ruas de Lisboa, o Tejo brilhando ao longe. Ele vai contar ao teu pai, disse ela, a voz trêmula. Eu sabia que sim. E sabia também que aquele olhar de desprezo era apenas o início de uma tempestade que ia arrastar tudo, o meu amor, a minha família e um segredo que eu ainda não imaginava quão perigoso era. Porque ninguém, absolutamente ninguém, sabia que Maria, a filha do homem que me julgava com tanto ódio, carregava no peito um amor por mim que durava 3 anos inteiros, silencioso, doloroso e prestes a explodir. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, revivi cada segundo. O cheiro a vinho do Porto na sala, o riso forçado da minha mãe tentando disfarçar a tensão, o modo como Carlos evitava olhar diretamente para a Sofia. Eu amava a minha vida com ela, as manhãs preguiçosas a ler no sofá, as noites a dançar em festas pequenas com amigos que compreendiam. Mas o peso da família era real. O meu pai sempre dissera, a família é tudo, Ana.
Sem ela, não somos nada. E agora eu arriscava perder tudo por amor. O sono custou a chegar e quando veio, sonhei com Maria a chorar num canto escuro, chamando o meu nome. Acordei sobressaltada, sem saber que aquele sonho era premonição de uma verdade que ia mudar tudo. Na manhã seguinte, o telemóvel tocou cedo. Era o meu pai. Ana, precisamos de falar. O Carlos contou-me umas coisas estranhas. A voz dele, normalmente calorosa, soava fria como o vento de janeiro no mirador da Senhora do Monte. Eu marquei encontro para o café habitual perto de casa dele, no Chiado, e levei a Sofia comigo para ter apoio moral. Sentadas à mesa de mármore, com pastéis de nata intocados, ouvimos o relato. Carlos não perdera tempo, descrevera-nos como duas raparigas confundidas, sugerindo que eu estava numa fase e que a Sofia me influenciara. O meu pai não gritara, mas os seus olhos traíam desilusão profunda. Eu respeito-te, filha, mas isto vai partir o coração da tua mãe. Pensa na família. A Sofia segurava a minha mão por baixo da mesa, os dedos frios. Manuel, o amor da Ana por mim é verdadeiro. Não é uma fase. Mas o meu pai limitou-se a abanar a cabeça, olhando para o rio lá embaixo. Eu sentia-me dividida entre dois mundos, o da liberdade que construíra com a Sofia e o da lealdade que me fora incutida desde criança. Nessa tarde, sozinha com a Sofia no nosso apartamento pequeno, chorei pela primeira vez em meses. E se ele tiver razão? E se eu estiver a destruir tudo? A Sofia abraçou-me, o seu perfume de lavanda acalmando-me. O amor não destrói, Ana. São os medos dos outros que destroem. Entretanto, Maria começou a aparecer mais. Enviou mensagem: queres tomar um café? Preciso de falar contigo. Encontrámo-nos num jardim escondido perto do castelo de São Jorge. Ela estava nervosa, mexendo no cabelo curto. Vi o que aconteceu ontem. O meu pai, ele não entende. Eu entendo. As palavras dela pareciam carregadas de significado duplo. Eu contei-lhe sobre a conversa com o meu pai e ela ouviu em silêncio, os olhos verdes fixos nos meus. Por um momento, senti uma conexão estranha, como se ela soubesse exatamente o que eu sentia. Mas ignorei, atribuindo ao apoio de uma velha amiga. A pressão crescia. A minha mãe telefonou, voz trêmula: Ana, vem jantar sozinha esta semana. Falamos de mulher para mulher. Eu aceitei, mas levei a Sofia no coração. No jantar, a conversa derivou para o futuro, netos, casamento tradicional. Eu menti por omissão, dizendo que estava concentrada no trabalho. Dentro de mim, o conflito rugia. Como podia escolher entre o amor que me fazia sentir viva e a família que me dera raízes? Maria enviou outra mensagem nessa noite: se precisares de alguém para desabafar, estou aqui. Sempre estive. O sempre ecoou estranho, mas eu estava demasiado cansada para questionar. A semana passou em tensão constante. No trabalho, desenhava capas de livros com temas românticos, mas as minhas mãos tremiam. A Sofia e eu discutimos pela primeira vez, ela queria que eu assumisse publicamente, eu queria proteger meu pai. Tu não vês que esconder-nos só dá força ao Carlos? Gritou ela. Eu respondi com silêncio, o peso da culpa esmagando-me. Maria apareceu no meu estúdio um dia, trazendo café. O meu pai continua a falar mal de ti. Diz que estás perdida. Conversámos horas, e pela primeira vez notei como ela me olhava, não como amiga, mas como alguém que guarda um segredo doloroso. Ainda assim, o meu coração pertencia a Sofia. Ou assim eu pensava. O confronto direto chegou numa sexta-feira chuvosa. Carlos apareceu em minha casa sem avisar, acompanhado do meu pai. Ana, isto tem de acabar. A Maria contou-me que tu e a Sofia andam a exibir-se pela cidade. Mentira, claro, mas o suficiente para o meu pai questionar tudo. Sentei-me na cozinha, o cheiro a café queimado no ar, enquanto eles listavam razões: a igreja, a reputação familiar, o exemplo para os primos mais novos. Tu eras a nossa menina perfeita, disse meu pai, voz embargada. Eu respondi com lágrimas: pai, eu sou a mesma pessoa. Só amo uma mulher.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nessa noite, sozinha, revivi a infância, missas, catequese, o medo de ser diferente. A sociedade portuguesa mudara, com casamentos iguais legais desde 2010, mas nas famílias tradicionais o estigma permanecia como ferida aberta. A Sofia veio consolar-me, mas a tensão entre nós crescia. Eu não aguento mais esconder-me, Ana. As suas palavras cortaram-me. Maria telefonou no dia seguinte. Encontrámo-nos no Parque Eduardo VII, bancos molhados pela chuva. O meu pai está obcecado. Mas eu apoio-te, Ana. Mais do que imaginas. A sua mão tocou a minha, demorando-se um segundo a mais. Eu retirei-a, confusa. Obrigada, Maria. És uma boa amiga. Ela sorriu, mas os olhos traíam dor. Nessa conversa, ela revelou pedaços, como me via desde os 18 anos, como o meu apoio numa crise familiar a fizera apaixonar-se. Eu ouvi, chocada, sem saber como reagir. O segredo dela era agora meu fardo. O conflito interno consumia-me. De um lado, o amor puro pela Sofia, do outro, a lealdade familiar e agora a culpa por ferir Maria sem querer. A minha mãe chorou ao telefone. Filha, pensa no que vais perder. Eu pensava, noite após noite, no preço de cada escolha. A sociedade julgava-nos, olhares na rua, comentários nas redes. Mas o maior juiz era eu própria. A confissão completa de Maria aconteceu numa noite de tempestade. Ela apareceu à minha porta, encharcada, olhos vermelhos. Ana, eu amo-te. Há 3 anos. Desde aquela viagem ao Douro quando me ajudaste a superar a morte da minha mãe. Cada sorriso teu, cada mensagem eu guardei tudo. As palavras saíram como avalanche. Eu fiquei paralisada na soleira, o vento levando atrás dela. Maria, eu estou com a Sofia. Eu amo-a. Ela chorou, implorando compreensão. Eu sei. Mas ver-te com ela mata-me por dentro. A traição emocional pesou. Contei à Sofia, que reagiu com raiva e dor. Ela é filha do homem que nos odeia. Como pudeste esconder isto? A nossa relação rachou. Eu sentia-me presa entre 2 amores, um aberto e belo, outro silencioso e destruidor. Carlos descobriu a confissão da filha, explodiu, acusando-me de corromper a família toda. O meu pai exigiu distância. Escolhas difíceis surgiram, um jantar familiar forçado onde tudo quase explodiu. Eu optei por proteger a Sofia, mas o preço foi a amizade com Maria e a confiança do pai. O clímax ocorreu no aniversário de casamento dos meus pais, grande festa em casa com toda a família e amigos. Carlos fez discurso velado contra modas modernas. Maria, embriagada de dor, quase revelou tudo publicamente. Sofia e eu enfrentámos olhares, sussurros. Uma traição menor, um primo que gravou conversa, espalhou rumores. A família dividiu-se. Eu tive de escolher em voz alta, amo Sofia. Aceitem ou percam-me. O choque foi coletivo. Maria saiu a chorar. Consequências imediatas, o meu pai não falou comigo durante semanas, a mãe adoeceu de stress. Mas na dor veio clareza. Meses depois, a poeira assentou. O meu pai, lentamente, aceitou um almoço só nós 3, eu, ele e a Sofia. Não entendo, filha, mas não quero perder-te. Carlos manteve distância, mas Maria escreveu uma carta de despedida, dizendo que partia para estudar no Porto, tentando curar o coração. A Sofia e eu mudámos-nos para apartamento maior, o nosso amor mais forte após a tempestade. Eu despertei para a verdade. O amor verdadeiro não pede permissão, mas exige coragem. Perdi amizades, ganhei autenticidade. A família, ferida, começava a cicatrizar. Será que o verdadeiro amor entre 2 mulheres vale todos os sacrifícios familiares e sociais, ou devemos ceder às pressões da tradição para manter a paz?